Olá, pessoal. Aqui, professora Karina. Espero que tenham tido um bom descanso. Vamos seguir nossos estudos, começando um assunto novo, matrizes. Sempre tendo como base o nosso livro-texto. Então, como sempre, ao iniciarmos um novo objeto de estudo, no caso as matrizes, é importante a gente ter uma noção do contexto histórico no qual este assunto foi criado, foi surgindo. Então, por volta de 250 a.C., foi escrito na China o livro que, em português, tem o título de Os 9 Capítulos da Arte Matemática, de autor desconhecido. Essa obra trata de 246 problemas relacionados à mensuração de terras, ou seja, à medida de terras, relacionados ainda à agricultura, impostos, etc. E um dos problemas desses 246 tem o seguinte enunciado. Então, nesse momento, eu dou uma paradinha só para lembrar que a matemática vai se desenvolvendo sempre com o objetivo de tornar a vida do ser humano melhor, porque devido às necessidades básicas que foram sendo sanadas ao longo da história, a matemática foi se desenvolvendo para poder melhorar as condições de vida da humanidade. Então, o problema diz que 3 fardos de uma boa colheita, 2 fardos de uma colheita medíocre e 1 fardo de uma colheita ruim foram vendidos por 39 dólares. Então, para a gente ir entendendo o que vai acontecer, de uma forma mais dinâmica, então está dizendo aqui, 39 do era moeda, aqui aparece o 39, e aqui a equação 3x mais 2y mais z. Então, vamos voltar à frase. 3 fardos de uma boa colheita. Então, podemos dizer que a boa colheita está sendo representada pela incógnita x. 2 fardos de uma colheita medíocre. Então, a medíocre representada por y. E 1 fardo de uma colheita ruim. Então, a colheita ruim representado por z. 3x mais 2y mais z igual a 39. Vamos ver a próxima frase. 2 fardos da boa, 2x. 3 da medíocre, 3y. E 1 da ruim, z. Foram vendidos a 34 dólares. Próxima frase. 1 da boa, x. 2 da medíocre, 2y, e 3 da ruim, 3z, foram vendidos a 26 dólares. Qual foi a quantia recebida pela venda de cada fardo da boa colheita, cada fardo da colheita medíocre e da colheita ruim? Então, o problema está pedindo os valores de x, y e z. O equacionamento desse enunciado, usando a notação moderna, conduz a esse sistema. Então, nessa época, em 250 a.C., a matemática não estava ainda suficientemente desenvolvida, a linguagem matemática, para se apresentar esse tipo de equacionamento. Isso é um equacionamento moderno. Mas, vamos ver no slide seguinte, que já havia uma representação matemática para traduzir este problema. Esse sistema, que eu copiei aqui de novo, é resolvido através da tabela abaixo, na qual são relacionados os coeficientes e termos independentes do sistema. Então, essa tabela já aparece naquele livro lá de 250 a.C. E a gente observa que nessa tabela aparecem os coeficientes do sistema. Observem, coeficientes 1, 2 e 3, coeficientes 2, 3 e 2,
coeficientes 1, 1 e 3. Aqui os termos independentes, 26, 34 e 39, numa ordenação que a gente ainda não compreende, mas que claramente essa tabela, né, seus elementos, seus termos, estão representando os números, né, coeficientes e termos independentes envolvidos no sistema, que é uma tradução moderna daquele problema que a gente leu no slide anterior. Atualmente, essa tabela aqui é chamada de matriz. E como esse livro é um dos registros mais antigos sobre matrizes, nos faz crer que o estudo das matrizes teve como motivação histórica inicial a necessidade de resolver sistemas de equações do primeiro grau. Atualmente, um dos exemplos mais atuais da aplicação das matrizes é na computação gráfica. Então, vamos à definição de matriz. Chama-se matriz do tipo M por N, toda tabela de números dispostos em M linhas e N colunas. Essa tabela deve ser representada entre parênteses ou entre colchetes, tanto faz. Então, na letra A, nós vemos entre parênteses uma tabela de números que possui uma, duas, três linhas, né? Lembrando que linhas são as horizontais, e possui uma, duas colunas. Lembrando que as colunas são as filas verticais. Não está muito vertical, não, né? Vamos ver se eu consigo melhorar aqui. As verticais. Então, o tipo dessa matriz, o tipo M por N, primeiro linha, depois coluna, o tipo dela é 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Então, prestem atenção que este símbolo aqui, no estudo das matrizes, neste caso, quando estamos falando de tipo, não está representando a operação de multiplicação. Está representando 3 por 2, o tipo da matriz que possui 3 linhas e 2 colunas. Na letra B, nós temos uma matriz, também entre parênteses, que possui apenas uma linha e possui uma, duas, três colunas. Então, é uma matriz do tipo 1 por 3. Matrizes que possuem apenas uma linha são chamadas de matriz, nesse caso, matriz linha. Já se a matriz fosse ao contrário, 3 raiz de 2 menos 5, seria uma matriz de 3 linhas, uma, duas, três, e apenas uma coluna. Seria uma matriz 3 por 1, do tipo 3 por 1. E, nesse caso, receberia o nome de matriz coluna. Continuando, vamos ver a representação genérica. Indicamos por A e J, tudo minúsculo, o elemento que está posicionado na linha I e na coluna J de uma matriz. Então, já vamos ver um exemplo. Vamos pegar a matriz A do exemplo anterior, uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, do tipo 3 por 2. E vamos agora representar, vou até colocar em colchete, para a gente poder usar a outra anotação também. Este número 6 aqui, ele genericamente vai ser um elemento A da matriz A, que está na primeira linha e na primeira coluna. O 7 é um elemento que está também na primeira linha, mas que se encontra na segunda coluna. O menos 4
está na segunda linha e primeira coluna, e o 0 na segunda linha e segunda coluna. Vou aumentar aqui esse colchete para abrigar o termo 2, que está na terceira linha e primeira coluna, e o 1, que está na terceira linha e segunda coluna. Então, nós representamos genericamente essa matriz A, que possui 3 linhas e 2 colunas. Então, aqui está a matriz A, entre parênteses os seus termos, e aqui a ordem da matriz, que nos diz quantos elementos haverá em cada linha e em cada coluna da matriz em questão. Então, vamos resolver o nosso primeiro exercício, que está na página 280, é o exercício 3, que pede para nós representarmos explicitamente cada uma das matrizes. Vamos fazer apenas a letra B, para vocês terem um modelo para poderem resolver as outras letras do exercício. Então, representar explicitamente é colocar o valor de cada termo da matriz, já que ela nos foi dada de forma genérica. Então, é uma matriz B que possui 2 linhas e 3 colunas. Então, já vou colocar, acho mais fácil fazer assim, ó. Colocar já a quantidade de linhas, então são 2 linhas e 3 colunas. Já temos uma aqui, segunda coluna, terceira coluna. Então, a cara dessa nossa matriz B vai ser essa. Esse primeiro elemento se encontra na primeira linha e na primeira coluna. Este na primeira linha e segunda coluna. Este na primeira linha e terceira coluna. Segunda linha e primeira coluna, segunda linha e segunda coluna, segunda linha e terceira coluna. Então, temos aí a matriz B, que é uma matriz 2 por 3, representada genericamente. Para que nós possamos representá-la explicitamente, a gente precisa de uma lei que nos permita calcular o valor de cada termo. E a lei aqui foi dada. Cada termo da matriz, cada termo B e J, vai ser dado por este cálculo, I ao quadrado mais 3 vezes J. Então, o A, 1, atenção que o primeiro é o I e o segundo é o J, vai ser dado por 1 ao quadrado mais 3 vezes 1, que é igual a 1 mais 3, que é 4. Então, este termo aqui da matriz é o 4. O A, 2, é dado por 1 ao quadrado mais 3 vezes 2, que é igual a 1 mais 6, que é igual a 7. Temos aqui outro termo. A13, 1 ao quadrado mais 3 vezes 3, 1 mais 9, que é 10. Vamos para a próxima linha. A21 é igual ao 2 ao quadrado mais 3 vezes 1, 4 mais 3, que é 7. O próximo, o A22, 2 ao quadrado mais 3 vezes 2, que é igual a 4, mais 6, que é 10. E, finalmente, o termo A23, que vai ser 2 ao quadrado mais 3 vezes 3, 4, mais 9, igual a 13. Se estivéssemos em sala de aula, vocês perguntariam: nossa, professora, mas tem que fazer isso tudo, todos esses cálculos, e se a matriz for enorme? Se a matriz for enorme, provavelmente não vai ser pedido um exercício que você determine todos os termos, Vai ser pedido para você determinar um ou outro termo específico. E
convenhamos aqui que é uma coisa fácil da gente fazer, né? Então, não vamos reclamar, vamos entender, escolham mais duas letras lá do exercício para vocês poderem resolver, treinar, para que possamos seguir em frente com boa base. Algumas matrizes especiais. Uma matriz é dita quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, aqui na nossa letra A, nós temos uma matriz que possui 3 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz do tipo 3 por 3. O número de linhas ou de colunas de uma matriz quadrada é chamado de ordem da matriz. Então, como a quantidade de linhas e a quantidade de colunas é igual, a gente, em vez de dizer que ela é do tipo 3 por 3, a gente diz que ela é uma matriz de ordem 3. Na letra B, nós temos uma matriz que possui 2 linhas e 2 colunas. Então, é uma matriz do tipo 2 por 2, uma matriz quadrada de ordem 2. E na letra C, é uma matriz de uma linha e uma coluna, então uma matriz quadrada de ordem 1. Agora nós vamos ver dois elementos importantes de uma matriz quadrada. Lembrando que matriz quadrada é aquela que possui número de linhas e número de colunas igual. Uma matriz quadrada, vamos pegar como exemplo essa daqui, a letra A, esses elementos que eu coloquei até na cor roxa, são os elementos que formam a diagonal principal. E esses outros elementos formam a diagonal secundária. Se nós colocarmos na forma genérica essa matriz de ordem 3, estamos colocando aqui de maneira genérica. Temos aqui o termo A11, A12, A13, esse, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna e, finalmente, os elementos da terceira linha, A31, A32 e A33. Lembrando que esse conjunto de elementos aqui que estão compondo esse bloco roxo são os elementos da diagonal principal. E a gente observa que os elementos da diagonal principal possuem os valores de I e J iguais. Concordam? A11, A22 e A33. Então, isso é uma característica, é uma propriedade que a gente já vai guardar em relação à diagonal principal de uma matriz quadrada de qualquer ordem. Os elementos da diagonal principal de uma matriz quadrada de qualquer ordem são elementos do tipo A e J, onde o I é igual ao J. Agora vamos ver qual é a característica existente entre os elementos da diagonal secundária. Essa é um pouquinho menos óbvia, né? Os da diagonal principal, a gente olha e vê que os I e os J são iguais. Os elementos da diagonal secundária, observem, 1, 3, 2, 2 e 3, 1. A propriedade deles é que o I mais o J vão valer N mais 1, onde N é a ordem da matriz. Então, vamos conferir. Como a ordem dessa nossa matriz é 3, a soma dos I mais J tem que dar 3 mais 1, que é 4. Vamos verificar. 1 mais 3, 4. 2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4. Então, verificamos esta propriedade dos termos que compõem a diagonal secundária de uma matriz quadrada de qualquer ordem. Agora, vamos ver quando que uma matriz pode ser classificada como matriz identidade. É qualquer matriz quadrada cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1.
e todos os demais elementos são iguais a zero. Quando temos uma matriz quadrada, que respeitando a essas condições, ela é chamada de matriz identidade. A matriz identidade a gente representa pela letra I, e esse N aqui é a ordem da matriz. Então, se a matriz identidade de ordem 3, né, se ela tiver a ordem 3, ela vai ser uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, 3 linhas e 3 colunas, onde todos os elementos da diagonal principal são 1 e os demais elementos são 0. Então, temos aqui a matriz identidade de ordem 3. A matriz identidade de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas, diagonal principal 1, demais elementos da matriz 0. E a matriz identidade de ordem 1, ela possui apenas uma linha e uma coluna, e elementos da diagonal principal, que coincide com a diagonal secundária e todos os outros elementos, mas prevalece que os elementos da diagonal principal têm que ser iguais a 1. Já uma matriz, para ser nula, ela não precisa ser quadrada, não precisa ser quadrada. Uma matriz de qualquer tipo pode ser nula, desde que todos os seus elementos sejam nulos. Então, essa é muito fácil da gente determinar, né? Exemplos. Então, aqui nós temos um exemplo de matriz nula, aqui nós temos outro exemplo de matriz nula, ela não precisa ser quadrada, mas ela pode ser quadrada. Temos aqui um outro exemplo de matriz nula, e assim por diante. Temos aqui, só para lembrar, uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, uma matriz quadrada de 2 linhas e 2 colunas, então a gente pode dizer que ela é de ordem 2. Essa a gente não fala em ordem, né? Fala em tipo. E aqui uma matriz 1 por 1, uma matriz quadrada de ordem 1. Estamos acabando nossas definições de hoje. Transposta de uma matriz A é uma matriz A elevado a T. A gente lê, então, transposta da matriz A, tal que os números que formam cada coluna I dessa matriz transposta são ordenadamente iguais aos números que formam cada linha I da matriz A. Então, a gente observa, por essa definição, vamos entender melhor por meio do exemplo, que linha 1 em uma das matrizes será a coluna 1 na outra matriz, e assim sucessivamente. Então, vamos pegar como exemplo a matriz A, 5, 6, 0, menos 4, 2 e 7. É uma matriz que possui 3 linhas e 2 colunas. A matriz transposta vai ocorrer da forma que a linha 1 da matriz A será a coluna 1 da matriz transposta. Então, 5 e menos 4. A linha 2, que é a linha 6, 2, será a coluna 2. E a linha 3 será a coluna 3 na matriz transposta. Apenas isso. E como nós trocamos linhas por colunas, a matriz A, que era do tipo 3 por 2, vai ter como matriz transposta uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, certo? Esse sinalzinho aqui não significa nada, foi só um rabisco. E aí estamos diante da definição de matriz transposta. Duas matrizes serão iguais, essa é a última definição que nós vamos ver na aula de hoje, quando elas tiverem o mesmo tipo e cada elemento de uma vai ser igual ao correspondente elemento da outra.
Então, nada melhor do que vermos um exemplo sobre isso. Nós temos a igualdade entre duas matrizes de mesmo tipo 2 por 2, duas linhas e duas colunas, tipo 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Já que elas têm o mesmo tipo, elas podem ser iguais. Observem, elemento 6, elemento correspondente igual. Elemento 0, elemento correspondente igual. Para que x² menos 5 seja igual a 11, o x² tem que ser igual a 11 mais 5, 16. O x tem que ser igual a mais ou menos a raiz de 16 ou ainda mais ou menos 4. Então, se x for 4 ou menos 4, essa igualdade entre esses dois termos fica satisfeita. Mas ainda falta o último termo, x, que tem que ser igual a 4, apenas a 4. Então, neste momento, esse menos aqui fica excluído, né? E a forma, né, o valor de x, para que essas duas matrizes sejam iguais, é apenas x igual a 4. Por meio deste exercício, a gente começa a ver uma aplicação em exercícios, em problemas contextualizados da matriz. Podemos dizer que isso daqui é bastante importante para a nossa interpretação de exercícios atuais e futuros, né, que serão mais elaborados. Então, uma rede comercial é formada por 5 lojas, que são numeradas de 1 a 5, e essa tabela vai mostrar o faturamento em real de cada uma das 5 lojas nos 4 primeiros dias de janeiro. Então, tal qual nós fazíamos em função, onde nós tínhamos que identificar no problema quem era o Y e quem era o X, né? O que estava sendo representado pelas incógnitas X e Y nos problemas. Nos problemas de matriz, nós temos que perceber o que está sendo representado nas linhas e o que está sendo representado nas colunas. Como aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas e as lojas são numeradas de 1 a 5, provavelmente nas linhas está sendo representado aqui a loja 1, o faturamento da loja 2, faturamento da loja 3, da loja 4 e da loja 5. E as colunas, que são 4, vão representar os 4 primeiros dias de janeiro. Então, esse é o dia 1, o dia 2, o dia 3 e o dia 4. Mas de que forma, professora? Eu não estou entendendo. Então, vamos verificar o pedido. Cada elemento AIJ dessa matriz é o faturamento, né, o quanto a loja ganhou na loja I e no dia J. Então, realmente, o I representa a loja e o J representa o dia. Qual foi o faturamento da loja 3 no dia 2? Loja 3 no dia 2 vai ser o elemento A32, que se localiza na terceira linha e na segunda coluna. Concordam que é esse aqui? Terceira linha e segunda coluna. Então, o faturamento foi de R$ 2.800. Qual foi o faturamento dessa rede de lojas no dia 3? Ah, mas o dia 3 é isso tudo aqui. Qual foi o faturamento da rede de lojas nesse dia? Ah, temos que somar 1.800 mais 1.740 mais 2.700 mais 2.300 mais 2.040. E nós vamos obter 0, 8, 8 e 7, 15, e 7, 22, 25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. R$ 10.580. E na letra C, qual foi o faturamento da loja 1 nos 4 dias? Loja 1. Então, temos que somar aqui 1.950 mais 2.030
mais 1.800, mais 1.950. Eu quero deixar claro, né, que essa soma, R$ 10.580, é relativo à soma desses elementos aqui, dessa coluna. Então, para finalizar, o resultado final, 0, 5, 8 e 5, 13, e vai 1, 10, 18, 18, 9, 27, vão 2, 3, 4, 5, 6, 7. R$ 7.730. Moçada, nesse finzinho aqui, eu já estou correndo para acabar a aula. Eu errei alguma conta? Por favor, corrijam. Tá? Então, essa foi a nossa primeira aula de matrizes. Na próxima sexta-feira, vamos dar continuidade. Não deixem de fazer os exercícios possíveis de serem feitos até aqui, que se encontram na página 280 do livro texto. Ok? Até a próxima.